Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cariocão 2025, primeira fase chegou ao seu final. Botafogo eliminado até da Taça Rio, terminou na nona colocação, mas pro Dextor tá tudo dentro do planejamento. Pro dono da SAF do Botafogo, tá tudo legal. E se alguém reclamar, ele tá puto. Torcedor não pode reclamar, jogador não pode reclamar, porque ele é o dono, é ele que manda. Só lembrando que essa colocação do Botafogo tira o Botafogo da Copa do Brasil pelo Campeonato Carioca. Pode conseguir em outros campeonatos, mas pelo Campeonato Carioca o Botafogo já está fora. E o campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ficar em nono colocado, ah, de início do ano não vale nada, né? No início do ano não vale nada. Recopa não vale nada. Supercopa do Brasil não vale nada. Estadual não vale nada. Bom, se for esse o planejamento, o Botafogo está fazendo o planejamento perfeito. Porque agora tem quinta-feira o segundo jogo contra o Racing da Recopa. Eu não sei para que o Botafogo vai jogar. Se não vale nada, dá logo o título para o Racing, né? E aí o Botafogo vai ter um bom tempo para preparar a equipe para realmente o que o dono da SAF do Botafogo diz que vale a pena, que é o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e o Mundial. Tempo o Botafogo agora tem. Vasco da Gama venceu, se classificou. E o Fluminense venceu o Bangu, que eu achei que ia vencer com o pé nas costas, tomou sufoco, mas se classificou. E o Madureira, que estava lá em cima, só dependia dele para se classificar, perdeu para o Nova Iguaçu e morreu abraçado para o Nova Iguaçu. Mas estão na Taça Rio. Então a gente vai falar nesse momento da classificação geral, como é que ficou as semifinais, tanto do Campeonato Estadual como da Taça Rio. E vamos falar também, obviamente, de dois jogos importantes. O Fluminense contra o Bangu e o Vasco contra o Botafogo. Os dois jogos no mesmo horário. O do Fluminense com o Bangu no Maracanã e o Vasco contra o Botafogo em São Januário. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor carioca e meu amigo torcedor brasileiro em geral, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, cara. Vamos aqui de cara para como ficou as semifinais. Bom, as semifinais tem um jogo os dois jogos serão na sexta-feira, véspera do Carnaval, dia 28, agora de fevereiro, é o primeiro jogo das semifinais. Bom, Flamengo e Volta Redonda, que ficaram respectivamente em primeiro e segundo colocados, fazem o primeiro jogo fora. Então, não sei como é que vai ficar a situação do Volta Redonda. Se o Volta Redonda vai vender o jogo dele, se vai querer decidir em casa, lá em Volta Redonda. No caso do Vasco da Gama com o Flamengo, acho temeridade botar um jogo em São Januário e o outro no Maracanã. Mas talvez, por uma questão tática, o Vasco possa querer. Agora,
Se for como é no Rio, com as duas torcidas, vai dar merda. Vai dar merda se for em São Januário. Né? Então, o campeonato estadual ficou o seguinte: Fluminense e Volta Redonda. Primeiro jogo, sexta-feira, dia 28/2, mando de campo Fluminense. É aí que tá o problema, cara. Porque o primeiro jogo é Vasco e Flamengo. A dupla Fla-Flu tem o mando do Maracanã. Só que o primeiro jogo é mando de campo Fluminense e o primeiro jogo é mando de campo do Vasco. Será que teremos um Vasco e Flamengo em São Januário? Cara, isso é merda para mais de metro. Isso é merda para mais de metro. Bom, não sei como é que eles vão fazer. É, não sei como é que eles vão fazer. Nem no mesmo horário. Mesmo que for um no Maracanã e o outro em São Januário, irmão, no mesmo horário, tem tudo para dar merda. Ah, mas tivemos hoje Fluminense e Vasco e Botafogo no mesmo horário. Mas não tinha o Flamengo. Então, não sei aonde ainda vai ser, né? Mas teremos Fluminense e Volta Redonda, mando de campo do Fluminense, e Vasco e Flamengo, mando de campo do Vasco. Pela semifinal da Taça Rio, teremos Boa Vista e Sampaio Correia e Madureira e Nova Iguaçu. De novo, os dois morreram abraçados. Madureira e Nova Iguaçu morreram abraçados e vão se enfrentar de novo. Primeiro jogo, mano de campo do Madureira. E aí o jogo de volta, dia 8/3, depois, na outra semana, tá? É no sábado. Aí teremos Flamengo e Vasco, mano de campo do Flamengo, e Volta Redonda e Fluminense, mano de campo do Volta Redonda. E semifinal da Taça Rio, Sampaio Correia e Boa Vista, e Nova Iguaçu e Madureira. Só lembrando, o Botafogo ficou fora de tudo, mas talvez seja o planejamento. Tem alguns torcedores do Botafogo que concordam com tudo que o dono da SAF faz, porque o cara não torce pro Botafogo, ele torce pro dono da SAF. O dono da SAF é mais importante que o clube. E olha que é só você dar uma olhada em alguns canais do Botafogo, que você vai ver que eu não estou mentindo. Tem alguns torcedores botafoguenses que o ídolo é o dono da SAF, que falam o seguinte: ah, ele já nos deu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ele é nosso rei. Não vou contestá-lo. Se ele está fazendo assim, ele sabe o que está fazendo. Bom, mas graças a Deus que eu estou vendo que a grande parte da torcida do Botafogo não pensa assim. Grande parte da torcida do Botafogo tá puta, tá com raiva. O Botafogo fica na nona colocação. Ah, mas o campeonato não vale nada. Porra, não vale nada e você ficou na nona colocação? É de chorar, né? Então, tá aí decidido, definidas as semifinais. Consequentemente, a classificação ficou: o Flamengo em primeiro lugar com 23 pontos, o Volta Redonda em segundo com 20, o Fluminense em terceiro com 17, o Vasco na quarta colocação também com 17. Qual foi a diferença do Fluminense ficar em terceiro e do Vasco ficar em quarto? O confronto direto. Sabe aquele jogo que se o Vasco vence o Fluminense estaria eliminado? Lembra que o Fluminense ganhou de virada? Tá aí. Aquele jogo do Fluminense, que o Fluminense saiu perdendo para o Vasco e virou o jogo, foi a salvação do Fluminense. E fez a diferença. Porque o Fluminense e o Vasco empataram em tudo. Número de vitórias, número de empates, número de derrotas, número de gols feitos, número de gols sofridos e, obviamente, em saldo de gols. Tudo igual. A diferença foi o que definiu, foi o confronto direto. Porque no confronto direto, o Fluminense venceu. Que poderia ser agora um Fla-Flu e Volta Redonda e Vasco.
para ver como são as coisas. E o Botafogo ficou na nona colocação, fora inclusive da Taça Rio. Taça Rio, como eu disse, ficou o Sampaio Corrêa em quinto lugar, o Nova Iguaçu em sexto, o Madureira em sétimo e o Boa Vista em oitavo. Na última colocação, o Bangu. E aí a gente vai para os três jogos que tivemos neste domingo, que foram Vasco da Gama e Botafogo, Fluminense e Bangu e Nova Iguaçu e Madureira. Nova Iguaçu e Madureira era um jogo bem parelho, acabou o Nova Iguaçu ganhando de 2-1. O jogo também apertado, o Nova Iguaçu abriu 2 gols, teve jogador expulso, Madureira fez um gol, jogo tenso, mas o Nova Iguaçu venceu, porém morreu os dois abraçados, não foram à semifinal, mas ficaram na semifinal da Taça Rio e vão se enfrentar de novo, como eu falei. Agora vamos para os dois jogos. Vamos aqui, Fluminense e Bangu. Cara, eu tinha falado aqui diversas vezes que era tanto para Botafogo quanto para Vasco que eu achei que os dois iam morrer abraçados. Eu achei que Vasco e Bangu iam morrer abraçados e iria se classificar o Madureira ou o Sampaio Corrêa, tá? Porque eu achei que esse jogo poderia dar empate. Então eu falei, não, o Fluminense já tem 17 pontos. O Fluminense já tem. O Fluminense vai ganhar do Bangu. Isso eu acertei. Agora, eu não imaginei que seria da maneira que foi. O Fluminense ganhou do Bangu de 3-2. O Bangu fez 2 gols no Fluminense. O Fluminense teve um jogo tenso até o final contra o último colocado que marcou 5 pontos, se eu não estiver enganado. Porra. E é óbvio que quando terminou o jogo a galera vaiou, né, Copa? Deplorável, deprimente, de chorar. A partida do Fluminense, parceiro. De chorar a partida do Fluminense. Contra o último colocado, o time do Bangu é muito fraco. Muito fraco. E aí eu tenho que escutar torcedores do Fluminense. Cara, tem até um canal que eu acompanho muito Fluminense. Eu esqueci o nome do canal, cara. Esqueci o nome do canal. Que tava zoando o Flamengo. Porque o Flamengo estava feliz porque ganhou do Maricá de 5-0. Vocês ganham do Maricá e tá feliz? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o canal. Qual é? Tava zoando. Pô, ganhar do Maricá pô, de 5-0? Acha que é muita coisa? Não sei o que é lá, não sei o que é lá. Falando, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar o canal do cara aqui. Eu não tenho, não vou. Deixa eu ver aqui. Não, não é esse aqui, não. Mas eu não sei o nome do canal do cara. É um canal legal. Eu gosto do canal dele. Deixa eu ver aqui. Canal. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver, não. Não é esse. Não é esse. Não, não é esse canal aqui, não. O canal é outro. É, não é a raiz tricolor. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual é o nome desse canal aqui, cara. É, eu não sei o nome do cara, cara. Queria. Deixa eu ver se tem aqui. Link dos canais. Ah, é Sentimento Tricolor. Eu gosto do canal dele, eu assisto. Sentimento Tricolor. Ele tava zombando. O Flamengo tá feliz porque ganhou a Taça Guanabara. Vocês se tornaram isso. Vocês comemoram a Taça Guanabara para coisa e tal. E o Fluminense tomou um sufoco pagando o Bangu, último colocado, por 3-2. Um jogo fraco, jogo ruim, onde a torcida vaiou.
melhor ficar calado, né, irmão? Melhor ficar calado, né? O Fluminense se classificou, é, mas qual é a expectativa? Mas agora é outro campeonato, né, irmão? O Fluminense ganhou do Bangu, era o que tinha que fazer. Ganhou do Bangu, conseguiu aí a sua classificação, vai disputar aí as semifinais, né? Pegar o Volta Redonda. Mas o que se viu no último jogo, eu tô pensando o Fluminense no Mundial de Clubes. O Fluminense contratou o Everaldo, que estava no Bahia. Pode. E o torcedor lá, sentimento tricolor, tá sacaneando o Flamengo. É sério. Bom, então o Fluminense fez um jogo com o Bangu de chorar. Ruim. E tomou sufoco. Porque nos últimos minutos lá, se o Bangu faz um gol, estava eliminado. Ia ser eliminado por um empate contra o último colocado. Então, falar do jogo, irmão, chega a ser difícil você falar o jogo. Tu pega aqui a escalação, Fábio, Samuel Xavier, o que é isso aqui, cara? Não sei. O Ignácio, lógico, o Fluminense poupou alguns jogadores. Freitas, Fuentes, Martinelli, Arias, Hércules, Canóbio, Cano e Riquelme. Não, na verdade, o único que não jogou, o único que não jogou foi o zagueiro, né? O Thiago Silva. Porque o time do Fluminense é o que tem, a princípio, é de melhor, né? Porra, de chorar, né? Mas agora é outro campeonato, né? Vamos tentar esquecer tudo de bom ou de ruim, que na verdade o Fluminense teve muito mais ruim do que bom, para tentar avançar as finais em cima do Volta Redonda. E o outro jogo, Botafogo e Vasco. Acho que os jogadores do Botafogo vão tomar um esporro. Acho que o Caçapa, que é o interino, vai tomar um esporro. Se o dono da SAF disse que o Carioca não vale porra nenhuma, para que botou alguns jogadores titulares? Isso não vale nada, irmão. É o quê? Era só para enganar? Pegadinha do malandro. Era só para enganar. Para dizer, não, a gente estava com uma certa vontade. É foda. Cara, fazer isso com um time que há 2 meses e pouco atrás foi campeão da Libertadores do jeito que foi contra o Atlético Mineiro, campeão brasileiro, complicado. Aí o Botafogo, que o seu dono não gostou do que o Barbosa falou, que o Savarino falou, do que não sei quem falou, o planejamento está correto, deve estar correto mesmo, porque agora o Botafogo vai ter um tempo para trabalhar, só que tem que arrumar um treinador, né? Ou vai deixar o caçapa, ou vai dar férias para os jogadores, ó, vamos dar férias para vocês agora, já que vocês não tiveram muitos dias de férias, vocês têm férias agora, quando tiver faltando uns 15 dias para começar o brasileiro, a gente volta. Talvez seja assim. Bom, aí o caçapa, que provavelmente vai tomar um esporro do dono da SAF do Botafogo, foi com John, Vitinho, Newton, Gregory e Jair. Na verdade, o Jair. Será que foi com 3 zagueiros? É, acredito que não. Foi ali com. Deve ter ido ali, sei lá. Newton na zaga, não. Ali tá meio embolada essa porra. Mas foi com Vitinho, Newton, Gregory Jair, Marlon Freitas, Matheus Martins, Cuiabano, ali pelo lado esquerdo. Juan Savarino e Igor Jesus. Deve ter sido o ataque. Matheus Martins, Igor Jesus e Juan, jogando mais pelo lado. Na armação, o Savarino. No meio ali, o Marlon Freitas e o Newton, né?
Na zaga, na lateral esquerda, Cuiabá, na lateral direita, Vitinho. Na zaga ali, o Jair e o Gregory. E como eu falei, no meio, Newton e Marlon Freitas. Muitos jogadores titulares. Igor Jesus, Savarino, Matheus Martins, Marlon Freitas, Gregory, John. Pelo menos 6. Ué, se não valia porra nenhuma, aí que botou os caras? Deixava os caras descansar contra o jogo do Racing. Ah, é. Mas a Supercopa também não vale nada. A Recopa também não vale nada, né? É, esqueci. Então, para não deixar os caras parados, vou botar para jogar. Aí esses caras que jogaram hoje, provavelmente não jogam contra o Racing, porque também não vale nada. E o Vasco foi com o que tem de melhor. Léo, Paulo Henrique, João Vitor, Freitas, Piton, Tietê, Coutinho e Gumoro. Tietê jogando contra seu ex-clube. Zucarello, Vete e Ryan. O gol sai de pênalti num jogo ruim. Jogo ruim. Ruim, ruim. Um jogo com deficiência técnica dos dois, muita vontade, mas pouca criatividade. O Botafogo teve alguns lampejos ali, mas o Savarino, como a gente sabe, e todo mundo já falou, né? O Savarino sozinho ali, fica muito pesado para ele carregar o piano. Ah, mas o Almada saiu, o Luiz Henrique saiu. Pô, tá de sacanagem. Saiu 2 jogadores, o time acabou? É possível. Ah, não temos o treinador. Porra, não ficou nada. Ah, mas o Barbosa também não jogou, não tem o Baixo. Sim, faz uma diferença. Você ter o Baixo, o Barbosa, sim, faz uma diferença. Mas, cara, o Botafogo não lembra nada. Nada do que foi ano passado. Nada. Acabou tudo. Zerou. Porra, não é possível. E o time do Vasco é limitado, irmão. Coutinho, mais uma vez, tentou ali, tocou ali, muito pouco. Um time que não tem profundidade do Vasco. O do Botafogo não tem ataque, esse Matheus Martins é muito fraco. Então, jogo ruim. Jogo ruim. Ali com uma outra oportunidade, o John fazendo um pouco. O John trabalhando um pouquinho mais do que o goleiro do Vasco, mas um jogo ruim. Jogo ruim. E aí acabou. O que foi menos pior no jogo foi o Vasco. O jogo foi ruim, mas o menos pior foi o Vasco. E aí, o menos pior ganhou. Simples assim. Simples assim. O menos pior ganhou. E acabou se classificando. Então, amigos torcedores, o jogo do Fluminense e Bangu, que eu achei que o Fluminense ia dar uma sapecada no Bangu de goleada, não foi isso. O Fluminense sofreu. A torcida ficou apreensiva até o final. Vasco e Botafogo, eu não achei que seria um bom jogo, mas achei que o Vasco poderia. Na verdade, eu disse o seguinte: se o Botafogo fosse com o time titular, eu apostaria no Botafogo. Se o Botafogo não fosse com o time titular, para mim, daria Vasco. Mas eu estava apostando no empate que os dois morriam abraçados. Mas o Vasco acabou ganhando, né? Jogando em casa, num gol de pênalti. Que talvez fosse a única maneira que ia sair gol mesmo. Né? É... Agora, Fluminense e Vasco se classificaram. Se você pegar o futebol que os dois jogaram, porra, irmão, o Vasco não tem a menor chance de passar pelo Flamengo e o Fluminense não tem chance de passar pelo Volta Redonda, pelo futebol que jogaram. Mas como eu falei, agora começa outro campeonato. Agora começa outro campeonato. É mata-mata. Mata-mata, irmão, tem estratégia. O time menos qualificado pode se fechar, sai na bolinha, ou arruma 2 empates e leva para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, seja o que Deus quiser. Então, nesse mata-mata, a coisa dá uma igualada até começar o primeiro jogo. Porque se no primeiro jogo tiver uma sapecada, aí já desequilibra muito. E a gente já teve jogos com sapecadas, onde o primeiro jogo deu um desequilíbrio, e aí, o segundo jogo, porra, eu lembro de alguns jogos. E um que eu lembro, que na verdade, o time do Botafogo, na minha opinião, era melhor do que o time do Flamengo. Eu não me lembro qual era o campeonato.
tá? Eu não me lembro qual era o campeonato. Mas o time do Botafogo era melhor. Só que o Flamengo, se eu não estiver enganado, fez 3-1 no primeiro jogo. 3-1 no primeiro jogo. O segundo jogo foi quase que protocolar. Acho que empatou 1-1 ou 0-0, sei lá. Esse jogo, se eu não estiver enganado, eu acho que ainda tinha um Júnior, o capacete, né? Se eu não estiver enganado. Tem tempo. Eu não sei se. E tinha aquele Valdeir, que chamavam de Flash, que o Botafogo tem. Não sei se era dessa época. Eu acho que era. Então, isso pode acontecer. Bom, vamos esperar aí. O Botafogo agora passou com louvor. O Botafogo passou com louvor. Não era isso que o Botafoguense, que o dono da SAF do Botafogo queria? Agora tem tempo. Agora vai ter tempo a dar com pau para. Acho que o dono da SAF pode até ligar para a Comembol e falar: olha só, se esse jogo aí contra o Racing que vai ter quinta-feira, não precisa não. Aloga a taça para eles, porque a gente não precisa disso. Eu quero treinar. Talvez ele até faça isso para não cansar os jogadores. É, e Fluminense, Vasco, Flamengo, Volta Redonda. Tem aí uma semana, né? Ou menos que uma semana, porque o primeiro jogo é sexta-feira, para se preparar. Outro campeonato, outra dinâmica. Agora, Vasco e Fluminense tem que dar uma melhorada. Tem que dar uma melhorada boa. Para principalmente o Vasco, para não ficar num desnível muito grande em relação ao Flamengo. Ah, é tudo equilibrado, 50% para cada lado. Não é, não. Não é. Isso aí é hipocrisia. Mas tudo pode acontecer. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.